Bom, destaque eleições 2022. Uma nova pesquisa mostra uma diferença menor entre Lula e Jair Bolsonaro. A reportagem é de João Vitor Rocha. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu entre os dias 3 e 8 de março 2020 eleitores em 26 estados, mais o Distrito Federal, para retratar o cenário atual da corrida presidencial. Os últimos números mostram que o presidente Jair Bolsonaro segue diminuindo a distância para o ex-presidente Lula. O petista tem a preferência de 38,9% dos entrevistados, contra 30,9% do atual chefe do executivo. Na última pesquisa divulgada pelo Instituto em fevereiro, a diferença entre eles era de 11 pontos percentuais. Lula marcava 40,1% e Bolsonaro 29,1%. Ambos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, como divulgado pelo Instituto. O ex-ministro Sérgio Moro registrou 7,4%. Cid Gomes, do PDT, vem em seguida com 6,8%. O tucano João Dória marcou 2,2%. Rodrigo Pacheco, 0,8%. André Janones, 0,7%. Simone Tebet, 0,4%. E Alessandro Vieira, 0,1%. O ex-presidente Lula também venceria Bolsonaro em um eventual segundo turno. O petista acumula 46% dos votos, contra 37,3% do candidato do PL. 13,2% disseram votar branco ou nulo e 3,5% não sabem ou não responderam. O Instituto Paraná Pesquisas ainda simulou um eventual cenário de segundo turno entre Lula e Sérgio Moro. Lula tem 45% das intenções de voto contra 28,1% do ex-juiz. Já em um cenário de segundo turno entre Bolsonaro e Moro, Bolsonaro marcou 37,7% e o ex-ministro da Justiça ficou com 29,2%. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou oficialmente que não será candidato à presidência da República pelo PSD. Meus compromissos como presidente do Senado e com o país são urgentes, inadiáveis e não permitem qualquer espaço para vaidades. Por isso, afirmo ser impossível conciliar essa difícil missão de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional com uma campanha eleitoral presidencial. Também nesta quarta, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, confirmou que a sigla não fará parte da federação partidária que está em negociação entre PT, PCdoB e PV. O PSB, neste momento, não tem a decisão de participar, não. Mantém o diálogo com os três partidos, mas neste momento não tem a decisão de participar. O que nos une é a eleição e a frente ampla que nós defendemos em torno do presidente Lula para a sua eleição à presidência da República. E vamos continuar a discutir um programa único também para o Brasil. Isso. Mesmo assim, o PSB deve fazer parte da chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Lula. A expectativa é que o ex-governador Geraldo Alckmin se filie ao partido e seja o vice do petista. Bom, nós temos esses novos números e essa expectativa de que Rodrigo Pacheco iria desistir mesmo da campanha eleitoral. Isso pode abrir caminho para o governador do Rio Grande do Sul, para entrar no PSD de Gilberto Kassab. Girando então os nossos comentaristas, começa por você, Cristina Grêmio. Esses números mostram o quê? E também uma análise sobre essa desistência de uma terceira via que nunca se fortaleceu nas pesquisas também, não é? Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a pesquisa retrata o momento, que a gente está muito distante ainda da eleição, oficialmente a campanha nem começou, mas eu acho que os institutos de pesquisa agora, que começam a ter que respeitar regras eleitorais também, divulgar mais detalhes de como foi feita essa pesquisa e tudo mais, se aproximam um pouco mais do que é a realidade mesmo das ruas e da opinião pública. A gente sabe
que nesse momento há uma forte rejeição ao governo Bolsonaro, não só porque o momento econômico é ruim por causa de Covid, não precisamos ficar repetindo isso aqui, cai no colo do governo federal coisas que o governo federal não fez, né, como lockdowns e as consequências dos lockdowns e tudo mais, mas quando começar a campanha e os pingos nos is forem sendo colocados, todas as questões foram sendo esclarecidas e ficar claro para a população o porquê de determinados problemas econômicos que a gente vive hoje, eu tenho a impressão que a tendência começa a mudar, especialmente entre esses que se mantêm neutros ou que não sabem e não responderam às pesquisas. Em relação à movimentação de candidatos, de pré-candidatos como Rodrigo Pacheco, era natural. Estão vendo que as candidaturas não decolam e, para não pagar mico, vão tentar focar na função do momento, no caso dele, uma função muito importante, que é presidir o Senado e o Congresso, e que, na minha visão, não vem sendo exercida da forma como deveria, porque ele ignora muitos dos anseios da sociedade, e a melhor prova disso é que ele bloqueou há meses suas redes sociais e sequer aceita entrar em contato direto, fazer uma interação com o público, com o seu eleitor ali, para ver como as pessoas estão sentindo a forma como ele comanda o Senado. Olha a Amanda Klein aqui com a gente também nessa manhã. Boa quinta-feira, Amanda. Como você viu essas últimas movimentações políticas no Brasil, em especial, por que será que Lula caiu, diminuiu a vantagem dele nas pesquisas? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. A pesquisa ela vai refletindo, como a Cristina disse no começo, o cenário do momento. E o cenário ele está em constante mutação, ele é muito dinâmico. Então, o presidente Bolsonaro se beneficia de algumas medidas, como, por exemplo, a aprovação do Auxílio Brasil e o impacto que isso tem no bolso das famílias, no bolso do consumidor. São R$400 a mais por mês. Então, naturalmente, isso produz um impacto. Por outro lado, você tem a diminuição da taxa do desemprego, a abertura, o alívio produzido pela reabertura da economia, essa sensação de que finalmente a gente está chegando ao fim dessa pandemia. Tudo isso produz um certo otimismo. O presidente Bolsonaro vem oscilando positivamente nas pesquisas, o ex-presidente Lula oscila negativamente. Do ponto de vista estatístico, o cenário é estável, conforme me explicaram pesquisadores, diretores desses institutos de pesquisa. Mas, de fato, há uma diminuição de diferença entre Lula e Bolsonaro. Ninguém imagina que essa eleição vai ser um passeio no parque. Certamente será um cenário muito apertado. Aqueles petistas de salto alto que achavam que que essa fatura poderia ser consolidada ainda no primeiro turno, já não pensam mais desse jeito. Por outro lado, e pelo contrário, há petistas graúdos que estão muito realistas, com o pé no chão e sabem que o presidente Bolsonaro é um candidato forte e vai ser uma eleição muito difícil e muito sangrenta, né? Muito violenta do ponto de vista do discurso. Eu acho que é um cenário que se aproxima mais da realidade e do que deve acontecer e confirma muito a polarização. Os candidatos da terceira via estão espremidos, não conseguem sair do lugar. A candidatura de Sérgio Moro não deslanchou, muito pelo contrário. A esperança de candidatos da terceira via, com quem eu tenho conversado nos últimos dias, é que essa união, essa aliança, veja, não é uma federação, é diferente, é uma aliança, uma coligação em nível federal, de grandes partidos de centro, como MDB, União Brasil e PSDB, possam produzir um fato novo. Ou seja, essa aliança, essa coligação teria o condão de levantar um desses candidatos da terceira via. Ou seja, aí a gente tem alguns nomes que circulam, o próprio Sérgio Moro, João Dória, Simone Tebet, e há uma decantação do cenário também, por outro lado, que se reflete nessa desistência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Outros balões de ensaio já haviam desistido, Luciano Huck no ano passado, lá atrás, o Alessandro Vieira também dificilmente vai sair candidato, mas foi um pré-candidato aí que até apareceu, surgiu nas pesquisas, né, um nome que circulou, e o Rodrigo Pacheco é o último desses pré-candidatos. O próprio Eduardo Leite ainda não se sabe qual será o futuro, ele vem sendo muito pressionado por aliados dentro do PSDB, primeiro a não deixar o partido e a não se candidatar à presidência da República. Esses aliados próximos acham que seria um erro para o Eduardo Leite, que ainda é muito jovem e que poderia ficar com uma imagem negativa perante o eleitorado por ter perdido as prévias e mesmo assim insistido na disputa. Então esse é o cenário por hora, mas essas placas tectônicas ainda estão se mexendo, muitas novidades vão aparecer até outubro. 8h38. Repita. 8h38. A gente segue falando sobre essa pesquisa e também a desistência de Rodrigo Pacheco. Ricardo Salles aqui nos estúdios. Diminui a diferença entre Lula e Jair Bolsonaro, mas a terceira via não cresce, não é, Salles?
Exatamente, Thiago. Como colocou bem a Cristina Grêmio, de fato as pesquisas agora começam a ter critérios diferentes, precisa registrar mais informações e elas começam, coincidentemente, a mostrar uma mudança efetiva do panorama. Jair Bolsonaro não está tão atrás assim como diziam de Lula, muito pelo contrário, as ruas mostram que Bolsonaro, na verdade, está muito bem colocado, é bem capaz dele estar empatado com Lula, ou quiçá até na frente. O que, de qualquer modo, mostra que com a diminuição da terceira via, os votos que saem da terceira via, tanto da candidatura natimorta de Rodrigo Pacheco, quanto aquelas virtuais, né, de Simone Tebet, João Dória, etc., o batalhão do 1%, esses percentuais, inclusive do Moro, que caiu 3%, praticamente 3% da última pesquisa para essa migração de votos, ela obedece à lógica do que eu tenho repetido sempre. O brasileiro de bem não encara o Lula nas urnas, digita 13 e confirma. Não existe essa hipótese. Portanto, os votos desses brasileiros de bem, que supostamente estavam na terceira via, vão gradativamente já migrando para Jair Bolsonaro, que é o candidato que representa evitar justamente o retorno do PT e, como disse o próprio Geraldo Alckmin, aquilo que Lula quer, que é voltar à cena do crime. Pois é, e sobre o Rodrigo Pacheco ter desistido de concorrer à presidência, qual a sua opinião, Salles? Um minutinho. Pacheco nunca foi um candidato de verdade. Ele foi colocado por Gilberto Kassab para fazer uma certa contraposição ao governo do presidente Bolsonaro e alavancar a bancada do PSD. Só que, infelizmente, ao fazer isso, ele também se colocou contra os programas, os projetos e os projetos de lei importantes para o país que poderiam ter sido aprovados no Senado Federal e que, por pura politicagem contra o governo Bolsonaro, vêm sendo postergados. Isso foi muito ruim para o país. Quem sabe, com essa mudança de postura dele, esses projetos começam a andar. Em relação ao debate sobre a federação também entre o PT e o PSB, Salles, em 30 segundinhos, ao que tudo indica, essa federação não vai ser formada. Aí há esse problema aqui em São Paulo. Como é que fica Márcio França e o próprio Fernando Haddad, né? Já há notícias de que talvez Márcio França seja ele próprio cabeça de chapa, com o Haddad como senador e o Guilherme Boulos como vice de Márcio França. Essa é uma hipótese que está sendo desenhada justamente para compensar a ida de Geraldo Alckmin, a lamentável ida de Geraldo Alckmin como vice de Lula.